Vamos lá, mais um encontro. Boa tarde a todos. Aqui é Adriana Araújo, sou médico, psiquiatra. Aqui é o nosso oitavo encontro, né, do Descomplica Psi, que é um grupo de profissionais da saúde para discussão de temas relacionados à saúde mental. A gente tem feito esses encontros. Julie! Atualmente são o cachorrinho da Ana Luísa está latindo. É, Atualmente esses encontros têm sido semanais. A gente está trazendo temas aqui para a gente compartilhar, né? São temas muito relevantes para a saúde mental, e a ideia é que a gente consiga continuar nessas discussões. Tem sido muito proveitosos os encontros. Se você tiver interesse, é só assistir os encontros anteriores, estão todos gravados aqui no YouTube. Né? A gente vai passar por alguns processos de modificação. Eu tenho feito algumas perguntas lá no grupo, inclusive do WhatsApp, para tentar melhorar essa experiência. Então, provavelmente, a gente vai transformar esses encontros num canal no YouTube para ficar mais fácil o acesso. Eu estou revendo essa questão do horário dos encontros para ter mais participantes, porque o gostoso desses encontros é a gente conversar, né? Então, uhum. é legal o grupo, assim, a gente ter esses encontros gravados, mas o gostoso é esse momento aqui, a gente conversar, trocar ideias, enfim. Então, quanto mais pessoas puderem estar presentes, melhor. A gente vê essa questão do horário, vou tentar rever isso, e ver a questão da frequência, inclusive, né? Se semanal ou se quinzenal, porque às vezes talvez a frequência menor seja também mais possível das pessoas estarem presentes. Então, a ideia é essa. A ideia do grupo é fomentar essa discussão relacionada à saúde mental de uma forma ampla e uma forma bem abrangente. Então, a gente vai, com certeza, trazer temas aqui, vão ser temas bem fora da caixinha, aí, bem fora do convencional, quando a gente fala de saúde mental. Tá bom? Então, hoje a gente vai ter aqui uma convidada ilustre, aqui, a Ana Luísa. Prazer, viu, Ana Luísa, ter você aqui hoje. Ela Prazer vai também. Ana Luísa, vou deixar que ela se apresente, ela é dermatologista, ela vai trazer um pouquinho da discussão aqui sobre psicodermatoses, né, assim, como é que os problemas emocionais, eles aparecem na pele das pessoas, né? Tem gente que custa acreditar, viu, Ana Luísa, que isso é possível. Bem, muito obrigada, Adriana, pelo convite, tá? É uma honra participar dessa conversa com tantos colegas muito interessados e que contribuem muito, né, para a gente aprender a cada dia como minimizar esse sofrimento psíquico das pessoas, né? Eu sou dermatologista, me formei pela UFRN em 98 e fiz minha residência de dermatologia aqui em Natal mesmo, no UOL, até 1999 e 2000. E depois fiquei como especialista, morei no Pará, depois voltei, e quando eu voltei, eu dividi meu tempo entre clínica geral e dermatologia, quando foi a minha maior, ah, como é que se diz? Quando eu tive mais contato com a, as demandas de saúde mental. E eu fiquei cada dia mais atenta a essa questão quando comecei a prestar mais atenção, a ter mais interesse de cuidar daquelas pessoas que vinham ao meu consultório de dermatologia com as dificuldades emocionais, psicológicas, essas coisas. E comecei a me interessar por isso e consegui achar uma pós-graduação de psiquiatria para me aprofundar no tema e estou hoje pós-graduanda. Nesse sentido, eu estou aprofundando muito essa questão do estudo de como a mente e a pele interagem, né? Tanto nas doenças que tem o agravamento ou o gatilho, né, o desencadeamento pelo estresse, quanto como o estresse piora lesões prévias de pele, de doenças próprias da pele. Então, assim, a gente, quando a gente não tem, né, assim, uma
aprofundamento, como é que se diz, metabólico, neurocientífico, a gente fica achando que tudo é estresse, a gente generaliza, o estresse, estou com essa lesão pelo estresse. A gente acha que é algo superficial, e não é. Os mecanismos de ação, a fisiopatologia dessas doenças psicocutâneas é muito rico, muito interessante, fazem a gente se desafiar no estudo para poder ajudar os pacientes que chegam tão órfãos de ajuda, sabe? Muito órfãos de ajuda. A gente não sabe nem como recebê-los na clínica, né? Às vezes, uma atitude empática, uma atitude validante daquela queixa faz toda a diferença no resultado, na relação profissional-paciente, né? Não estou falando do médico-paciente, porque não é só médico que cuida, né, das pessoas. Mas a atitude validante, uma atitude respeitosa e sem preconceitos contra aquelas pessoas que apresentam doenças de pele, muitas vezes crônicas, desfigurantes, já é um grande passo para um sucesso no tratamento, que o sucesso passa pela melhora das lesões, mas também pela melhora da psique da pessoa. Às vezes a melhora, ela é uma melhora do bem-estar próprio, de aceitação de sua condição de pele, e não apenas uma melhora porque a lesão sumiu. Às vezes a gente não consegue que a lesão suma, mas se a gente conseguir que a pessoa sofra menos, já é um grande ganho, né? Já é um grande objetivo, sabe? Então, por causa disso, eu estou encantada por esse tema, assim, é minha paixão hoje em dia, tentar fazer esse aprofundamento nesse tema. Interessante. Eu acho que, então, tem duas coisas aí que você colocou que eu acho que são interessantes a gente discutir. Uma são lesões que podem surgir iminentemente diante de situações estressoras, assim, vamos, sei lá, fatores desencadeadores agudos, que isso é fato, né? E existem outras condições de doenças crônicas que podem ser influenciadas, nesse sentido. Uhum. Você está trazendo essas duas condições. E que tem um paralelo, muitas vezes, né, Ana Luísa? Assim, o que eu percebo nesse sentido, né? Como assim? E que isso pode estar em paralelo. Você ter Sim. encadeamento agudo de lesões Uhum. e Sim. ter a pessoa com uma condição crônica que é piorada, vamos dizer assim, pelos fatores estressores. Sim, sim. E tem aquelas doenças psíquicas que, por causa da doença de pele, é piorada também. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma doença crônica de pele, ela atrapalha o paciente, estressa tanto o paciente que pode desencadear transtornos de ansiedade, depressão, obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, pela via secundária, né, psiquiátrica secundária, ou o estresse da vida da pessoa, uma vida com muitos problemas emocionais, tanto fazerem o desencadeamento de uma doença, por exemplo, uma psoríase. A psoríase tem um fundo genético, mas o estresse pode desencadear, pode ser o gatilho, né? E doenças já estabelecidas, já, como é que se diz? Visíveis, já inflamatórias acontecendo, elas podem ser pioradas. Então, existem muitas nuances em relação à interação, né? Sim. Mente e pele. Assim, você citou a questão da psoríase, por exemplo. Na clínica, no dia a dia, isso é algo que eu percebo, né? Assim, eu tenho alguns pacientes que são portadores de psoríase que chegaram a mim por outras questões, obviamente, mas que também são portadores de psoríase. E eu percebo que muitas, assim, eles próprios revelam isso, que nos momentos de agudização do quadro psiquiátrico,
muitas vezes apresentam uma piora do ponto de vista, né, do sintoma da psoríase, mas o inverso é verdadeiro, como você está falando. Às vezes a piora da psoríase leva a uma piora do sintoma psiquiátrico por causa do desconforto, da angústia, principalmente naqueles... Travou. Deu uma travadinha aqui. Vamos aguardar aqui. Aguardar ele voltar. Oi, gente, estou de volta. Minha conexão caiu. Pronto. Pronto. A gente estava onde mesmo? Não, você estava falando na questão da psoríase, que os pacientes tenham a piora também, sabe, do É, quadro psíquico. sim, que eu estava falando, os dois caminhos, né? Às vezes o quadro psíquico piora a lesão e a lesão gera essa angústia, esse desconforto e piora dos sintomas psiquiátricos, né? Nesses dois caminhos. É. A gente vê que o paciente tem uma piora na autoestima, tem uma sensação de estar invalidado, de ter menos valor, sabe? Quando Sim, tem lesões, principalmente em áreas visíveis, isso é um fator muito de geração de sofrimento, né? interessante. Frederico levantou a mão. Hum, Oi, Frederico. Oi, Adriano. Boa tarde, doutora Ana Luísa. Como boa vai? tarde, tudo bom? Eu queria colocar uma coisa. Na minha prática, eu trabalho muito com adolescentes, né? E principalmente assim no ambiente escolar, naqueles quadros de ansiedade de adolescentes que apresentavam um quadro de ansiedade, a gente percebia muito a, a, acentuar a questão da caspa e da Sim, seborreia. sim, Aí a minha pergunta é a seguinte: se esse quadro específico de caspa e seborreia ele fica mais acentuado, além da questão da ansiedade, porque também a pessoa está passando pelo processo de adolescência, existe alguma pesquisa que fale sobre isso? Se na olha, adolescência isso é mais acentuado em quadros de ansiedade? não, a dermatite seborreica, né, a caspa, ela pode acometer qualquer idade, mesmo bebês, adultos, idosos, sabe? E interessante que a dermatite seborreica, ela é intimamente ligada com o estresse emocional, intimamente ligada. Inclusive, ocorre uma piora
da dermatite seborreica, uma exacerbação bem intensa em quadros de Parkinson, porque o Parkinson é uma doença neurológica que gera muito estresse na pessoa, né? Ela fica com quadro, inclusive, depressivo mesmo, né? Então, assim, um dos sinais de exacerbação neurológica é a dermatite seborreica. Muito interessante, sabe? Quando você falou aí sobre adolescentes, aí eu já vou num gancho aí, que você trabalha com adolescentes em escolas, essas coisas, aí vem a minha pergunta: como é que está na sua atividade a questão da escoriação, transtorno de escoriação? É uma pergunta que eu faço, porque eu vejo muito no consultório, sabe também? A questão de escoriação que você está falando a respeito da automutilação, é isso? É isso? É, quando a gente estuda transtorno de escoriação, a gente não vê muito a parte de automutilação com objetos cortantes, aí não. É com próprias mãos mesmo, essas coisas, sabe? Sim, compreendo, entendi. Existe, sim, né? E assim, depois da pandemia se acentuou muito, né? Sim, Mas a gente vinha quadros mesmo também antes da pandemia, né? uhum, Como sim, é um período de transição e assim a transição tanto no desenvolvimento humano quanto também na parte escolar. Então, quando a sim, gente vê alunos, adolescentes que entram no ensino médio, onde eles são mais cobrados, onde a carga horária é maior, onde tem um nível de dificuldade maior e às vezes nem sempre o adolescente ele tem essa maturidade para enfrentar esses desafios, isso acaba acontecendo também, né? uhum, sim, sim, Assim como queda de cabelo, a questão da caspa, como eu coloquei, como você colocou, aham, é algo que acontece também. E sim, aí me veio uma outra questão agora, hum, que eu não sei se isso tem relação ou secundariamente pode apresentar algum tipo de lesão, né, dermatológica. A hum, questão de alunos que arrancam, adolescentes que arrancam o cabelo, sim. sabe? Fio A, por trico, fio. a tricotilomania é outro Isso. diagnóstico muito importante é, para a gente abordar. Tanto o transtorno de escoriação quanto a tricotilomania fazem parte do grupo de doenças da impulsividade que são relacionadas a transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, em relação à lesão secundária, pode acontecer se houver muita repetição do puxar do cabelo até o ponto de aquele folículo ficar cicatricial, né? Então, pode acontecer uma alopecia definitiva naquele local, mas geralmente é quando ocorre muita cronicidade, né? Quando o fio é repetidamente arrancado, pode acontecer de realmente não crescer mais, né? É, algumas literaturas que eu estudei recentemente falam de tratamentos com terapia de reversão de hábitos, aquilo que eu perguntei no grupo naquele dia, que é uma parte da cognitivo comportamental. É uma forma de manejar os pacientes para eles terem o insight de que estão com aquele impulso e reagir de uma forma mais saudável, né? Substituindo as reações. É isso que eu estou tentando me aprofundar, sabe? Para orientar, pelo menos na minha parte, né, de consultório,
vendo como é que a gente consegue melhorar essa questão dos impulsos, tanto para a escoriação, quanto para a tricotilomania, sabe? Que é o arrancar dos cabelos. É muito interessante, olha assim, são pessoas que há muito tempo, por muito tempo, têm ficado muito sem ter a quem recorrer, sabe? É muito importante a gente se debruçar nisso, ter cuidado com essas e principalmente adolescentes, viu? Que além de todos os dramas da idade, que hoje em dia, coitados, essa pandemia fez muito mal para essa geração, né? Eles ainda têm uma quantidade de transtornos próprios da idade que aborrecem e adoecem muito, né? Então, a gente tem que cuidar muito melhor deles, chegar no consultório e ter empatia e não ter preconceito, sabe? Tentar formar uma relação com o nosso paciente, né? Em que ele confie que a gente vai ajudar, né? Um adolescente tem 5 vezes mais chances, né, de ter algum sintoma psicológico, né, assim, de um sofrimento psíquico do que uma pessoa no geral, né. Liliana escreveu no chat, ela colocou assim, algo bem interessante de lembrar é que a pele e o sistema nervoso, do qual o cérebro é o órgão central, possuem a mesma origem do tecido embrionário, derivando do ectotálamo, né. É É. interessante isso, né. É como se tivesse um neurônio com o começo no cérebro e a terminação na pele. Então, Que, na é verdade, uma coisa praticamente única. é muito interessante isso, porque remonta à ideia de que nós somos seres muito complexos, né? Assim, a gente não tem como dividir, né? Assim, a gente não sabe até onde vai o nosso psiquismo, a influência do nosso psiquismo sobre o nosso corpo, porque há uma integração que vai muito além da compreensão. Assim, a gente não tem isso ainda totalmente compreendido, né? Então, de fato, há uma relação muito forte com o cérebro, a pele tem uma relação muito forte, o intestino tem uma relação muito forte com o sistema nervoso, então a gente, de fato, percebe isso. Ana Luísa, eu tenho uma pergunta a te fazer. Se a gente falar assim de epidemiologicamente, existem lesões que são mais comuns do ponto de vista na relação com fatores psicossomáticos? Tem. A acne é uma, a dermatite seborreica é outra, a dermatite atópica, muito, muito ligada à mente, sabe? O vitiligo, totalmente, né? O vitiligo é impressionante como é algo misterioso, misteriosamente ligado à mente, né? Lógico que existem os componentes genéticos, metabólicos, já meio que o corpo meio preparado para ter aquilo, mas os mecanismos estressores são realmente o fogo na gasolina. Né? Interessante demais, interessante demais. Eu tenho aqui eu não preparei slide, mas eu vou mostrar aqui rapidamente e vou tentar explicar. O papel do estresse na psiconeuroimunologia. Olhe a complexidade desse gráfico, né? Falando sobre os mecanismos que o estresse tem para causar as doenças inflamatórias, a questão da modulação hormonal que se altera, né? O estresse via hipotálamo, hipófise e adrenal estimula a produção de cortisol, que vai influenciar imunologicamente a pele, influenciar inflamatoriamente a pele, a degranulação de mastócitos, causando muitas doenças, a a própria psoríase também. A dermatite seborreica e psoríase que tem muitas semelhanças, né, por causa disso. Então, assim, é muito complexo. Quando a gente vai ver quando a gente vê
slide, depois eu compartilho no grupo, sabe? Quando a gente vê esse quadro aqui tão complexo, a gente se debruça nisso de tem muita coisa para estudar. Muita coisa para estudar. Os fatores inflamatórios, eles são muito importantes nesse processo, né? Os fatores o quê? Inflamatórios. Sim, porque é tudo via inflamação, né? Quando a gente tem doenças infecciosas, é porque o nível de inflamação pendeu para a imunossupressão. Quando a gente tem processos inflamatórios propriamente ditos, né? A pele inflamada, como na dermatite atópica, a pele inflamada, como na psoríase, como na dermatite seborreica, acontece a via que não é imunossupressora, é imunoestressora, é uma exacerbação do processo inflamatório. A alopecia areata e o vitiligo são doenças autoimunes, né? A autoimunidade acontecendo. Então, muito interessante, sabe? Muito interessante. E é interessante, assim, é interessante, por outro lado, também, falar que hoje existem muitas evidências mostrando que as doenças psiquiátricas, por si, elas geram, né, a inflamação, né, no sistema nervoso central. Então, assim, eu acho que há aí uma relação, com certeza, né? E esses fatores inflamatórios, eles cada vez mais têm sido utilizados como marcadores, assim, para entender esse processo de doença, mas, ao mesmo tempo, para a gente entender, né, as consequências que essas doenças levam, né? A gente entender que elas desencadeiam, é bem, bem curioso. Na prática, Ana Luísa, na sua prática clínica, como é que você percebe? Você falou dessa questão da psicoterapia, já entendi que para você isso é algo importante, mas do ponto de vista farmacológico, como é que você percebe? Você percebe se os psicofármacos, por exemplo, eles têm lugar na terapêutica desses problemas? Como é que você observa? Tem, completamente. A psicoterapia sozinha não atinge aquele nível de melhora, pelo menos de forma mais rápida, né? Assim, os psicofármacos precisam entrar para estabilizar o paciente, para que ele, inclusive, consiga fazer uma psicoterapia direcionada, né? Assim, para conseguir abordar na psicoterapia os temas que precisam ser abordados. A questão de conseguir nomear os seus conflitos internos, porque muitas vezes, uma das coisas que eu fiquei mais, assim, feliz de ter conseguido achar essas literaturas, é que um termo técnico, alexitimia, que é a dificuldade da pessoa saber o que sente, né? De nomear o seu sofrimento, de decifrar seu sofrimento mental, interno, psicológico, emocional. Essa alexitimia, você não sabe como se expressar. Então, a mente acha um jeito de expressar via somatização. Isso eu achei fantástico. Então, assim, para a gente permitir que o paciente consiga superar essa dificuldade psicológica, a gente precisa ajudar ele a ficar mais estável no seu transtorno de ansiedade, no seu transtorno depressivo, para que ele consiga, na psicoterapia, trabalhar essas questões mais sutis. Porque senão vai chegar na psicoterapia, vai gastar o tempo todinho falando nos sintomas. E não vai conseguir aprofundar a ponto de se conhecer melhor, de gerar, de criar, de desenvolver mecanismos de enfrentamento para superar essas dificuldades, né? Até para o corpo conseguir controlar suas lesões antes de surgir essas lesões, né? Isso é uma grande verdade. Isso que você trouxe agora é uma grande verdade, né? Muitas vezes as pessoas adoecem do ponto de vista físico porque realmente elas não conseguem canalizar isso, né, de falar do sofrimento, falar do próprio sofrimento, é muito difícil. É como
é como a psicanálise fala, né? Você precisa colocar em palavras o seu sofrimento para você conseguir sublimar essa dor, né? Tem duas perguntas aqui. O Frederico, Sim. ele pede para você falar alguma coisa sobre o uso de cosméticos utilizados precocemente na infância, se isso pode trazer algum problema. O contato com substâncias na pele infantil pode dar muita alergia, sabe? O risco de desencadeamento de alergia de contato é muito grande, né? Então, assim, às vezes o dermatologista recomenda que não use pigmentos, substâncias que no adulto a gente acaba usando muito, porque quanto mais precoce for o contato, mais a pele ela pode desencadear reações alérgicas. Aí, esmalte de unha causa muita alergia muitas vezes quando se começa muito cedo, porque a pele da criança, imunologicamente, ela é muito mais frágil e fácil né, ter alterações inflamatórias de alergia. Então, a gente tenta recomendar que a criança seja criança, né? Assim, quanto mais tempo for de evitar esses contatos com coisas que acabam sendo usadas muito na idade adulta, melhor, sabe? Entendi. E a Liliana, ela pede para, ela coloca assim, doutora Ana Luísa, sobre a pitiríase rósea, vejo que na literatura não haveriam muitas informações sobre o seu desencadear. Quanto ao tratamento, o mesmo tende a ser mais para acalmar a pele? Certo. A pitiríase rósea é uma doença que provavelmente, assim, gente, não existem comprovações ainda sobre a exata causa. Se atribui a alguma contato com vírus da família do herpes, vírus que não causam especificamente herpes tipo 1, herpes tipo 2, herpes zoster e tal. Porque a família dos herpes a família é muito grande. Então, alguns contatos com vírus do ambiente podem desencadear a doença de pitiríase rósea, né? A sazonalidade, às vezes uma época do ano que tenha muita chuva, muita mudança de clima, contato com ambientes muito arborizados, viagens para lugares muito cheios de vegetação diferente, enfim, são situações que contribuem para essa sazonalidade. Então, assim, a pitiríase rósea, ela é autolimitada e tem cura espontânea, ela não passa de pessoa para pessoa, tá? Agora, uma preocupação da dermatologia é quando acontece em grávidas, porque pode ter repercussão no feto, repercussão inflamatória. Mas isso é uma coisa que olha só, é uma doença super antiga, já conhecida há muito tempo, mas é um conhecimento ainda em construção, vamos chamar assim. Tem muita coisa para a gente aprender a cada dia. E quando a gente pede exames, por exemplo, exames laboratoriais, a gente não tem muitas alterações. Então, ainda é um desafio para a gente fazer prognósticos, essas coisas. O prognóstico, em geral, numa pessoa, vamos chamar assim, não grávida, é muito tranquilo, mas a gente tem essas preocupações de manejar, de acompanhar, de fazer o exame dermatológico completo, checar a questão laboratorial para ver se realmente está tudo bem, porque quando ocorre alguma alteração, a gente tem que biopsiar, tem que se aprofundar mais, sabe? Eu acho que eu respondi, não sei se era isso mesmo. Eu entendi que sim. Entendi que respondeu. Certo. Então, pois é, eu acho muito importante, realmente, eu acho importante esse olhar, Ana Luísa, porque, de fato, eu entendo que é complexo, né, assim, o cuidado é complexo
de modo geral, mas as doenças psicossomáticas, as doenças que ela tem um componente psicossomático, muitas vezes elas são mal interpretadas, né? Sim, Elas são mal interpretadas e às vezes as pessoas elas são pouco acolhidas nesse sentido, né? sim. Porque esse componente psicossomático nem sempre ele é compreendido, né? Ele é compreendido no sentido de dar razão a ele, né? Eu tenho alguns pacientes que eu já acompanhei nesse sentido que chegam, geralmente esses pacientes chegam à psiquiatria por exclusão, eles já foram a vários outros médicos, eles já visitaram os outros médicos, e por último ele vai no psiquiatra porque ele diz assim, olha, você não tem nada, vai no psiquiatra, isso é coisa da sua cabeça. E não é isso, né? Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que essa coisa, você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça, dá a falsa impressão à pessoa que aquilo é uma criação. Exatamente. Exatamente. O adoecimento, ele existe independente se a gente sabe ou não a causa. A gente tem que saber que a pessoa está ali adoecida. Se a nossa ignorância não sabe a causa, a ignorância é nossa. A gente não pode transferir para o paciente uma responsabilidade por a gente não saber. A gente tem que acolher e tem que valorizar aquilo, até porque a gente vai aprender com essa abordagem, com essa pessoa, algo que vai ser usado para outra pessoa. A gente sempre vai aprender, né? Então, nessas leituras, né, de psicodermatologia, eu estou lendo muita coisa, o fato de eu, como dermatologista, estar interessada nisso, que é algo meio inusitado, o dermatologista tentar decifrar uma linguagem totalmente diferente, né? Porque a linguagem do dermatologista é uma linguagem visual, rápida, pragmática. Os tratamentos muitas vezes são muito resolutivos, coisas assim. Você vai resolver isso em 5 dias, você vai resolver isso em 10 dias, coisa muito rápida, consultas muito rápidas. E a psiquiatria é o outro lado da moeda, né? Então a gente tem que entender que as pessoas quando vem para a gente, mesmo eu como dermatologista, né? Eu passei a ver além, sabe? Assim, tento ver o que é que a pessoa traz além daquela queixa de pele, né? Uma queixa não é a demanda. A queixa é algo que ela consegue dizer. A demanda, às vezes, é algo que ela não sabe nem o que é. Mas é uma demanda de melhorar um pouco a vida, a autoestima, aquelas questões até de relacionamento, porque as doenças de pele impactam muito nos relacionamentos, né? Impactam muito nos projetos de vida. Às vezes uma doença de pele faz com que a pessoa evite trilhar algum caminho profissional, né? Eu pego muito adolescente, e às vezes a gente vê paciente com acne, às vezes se restringe e evita um caminho em que ele vai se expor muito, Interessante entendeu? isso, viu? É muito interessante. Eu só estou assim encantadíssima, fascinada Muito com interessante. essa linha de pensamento, sabe? Muito interessante isso, né? Então, eu conheço uma pessoa, não é minha paciente, é uma pessoa que eu conheço, que eu convivo com ela. Ela perdeu o marido na pandemia, o marido morreu de Covid. E Sim. ela é uma pessoa muito pragmática, muito racional demais, e de uns tempos para cá ela desenvolveu um prurido intenso em todo o corpo. E ela foi a um primeiro médico, um dermatologista, que passou um remédio lá para alergia, achava que era uma alergia e tal, não melhorou. Foi a um segundo que achou que era uma escabiose, passou um remédio para escabiose, não melhorou. Foi a um terceiro que, enfim, começou, fez uso de corticoide, de antihistamínico, de um monte de coisa, não melhorou. E aí, por último, foi a um colega, a um outro médico que trabalha com alergologia e tal, e o colega achou que ele não disse para ela, mas pela conduta dele, eu entendi que ele começou a perceber que tinha algo psicossomático e ele começou a tratar Uhum. nesse sentido, né? Mas sem dizer, né? Sem dizer Uhum. que estava desconfiado disso. E começou a medicar nesse sentido e ela começou a melhorar, né? Uhum.
E aí eu acho curioso que... e às vezes eu conversando com ela, uma pessoa de uma relação assim, de conversa, não é minha paciente, mas eu converso com ela, eu falei para ela dessa possibilidade de ser algo psicossomático, né? Porque ela perdeu o marido, porque é um luto que, na minha opinião, não está resolvido e tal, mas é impressionante que ela não alcança isso, ela não aceita que é, né? Ela fica, vocês ficam dizendo que isso como é que ela diz? Isso é coisa da minha cabeça? Não é coisa da minha cabeça, não. Isso tá aqui, eu tô me coçando, né? Uhum. É difícil para a própria pessoa conseguir realmente relacionar uma coisa a outra, né? É algo, de fato, difícil. Né? É porque, assim, a gente tem que saber que a nossa pele é parte da nossa mente, porque é a terminação dos nervos. Exatamente. O Frederico levantou a mão. Eita, que hoje eu tô danado, né? Mas é porque tem muitas coisas aqui que estão vindo, sabe? Uhum. Ontem eu estava assistindo um filme, até coloquei lá um trechozinho no grupo do WhatsApp, e esse filme ele falava da relação médico-paciente. E fantástico. E Depois do Universo, indico para vocês todos. Aí na tua fala, Ana Luísa, eu vejo muito essa questão que eu coloquei lá, né? Do acolhimento, do consolo, né? Da busca da própria cura quando possível. Parece que eu estou vendo o filme que eu assisti ontem. Uhum. E aí me veio o seguinte: a ansiedade, assim, pelo que eu tenho lido, né, ela, ela provoca, acaba acentuando ou provocando um processo inflamatório, às vezes, na pele. Não só na pele, como todo o organismo em si. Aí eu queria saber se, por exemplo, quando a questão das erupções cutâneas, né, o popularmente falado cabelos encravados, quando eles começam a aparecer em várias partes do corpo, a ansiedade ela pode estar acelerando esse processo, ela pode estar influenciando isso. Eu acho que você já falou de alguma forma, mas eu queria que você desse uma reforçada. Sim. Olha, a ansiedade que acontece no cérebro, que por causa dessa dificuldade de estresse, vai via suas estruturas, né? Hipotálamo, hipófise, adrenal, que é esse eixo principal aí que a gente tem falado. Com o desencadeamento de liberação de cortisol, de aldosterona, libera cortisol, libera substâncias adrenérgicas, diminui a atividade leucocitária, ou seja, as defesas baixam por causa dessa liberação dessas substâncias hormonais, neurotransmissoras, e a queda da imunidade local na pele, nos folículos, fazem com que as bactérias que estão ali se sintam mais livres para inflamar, entendeu? Então, o mecanismo imunológico dessas defesas da pele se altera para a imunossupressão com o estresse, entendeu? Por isso que a gente tem herpes, por isso que a gente tem foliculites, por isso que a gente tem mais dificuldade de resolver uma picada de inseto, um ferimento, entendeu? Então, a ansiedade como protótipo, né, de estresse, influencia diretamente na imunidade, nas defesas cutâneas. Liliana escreveu aqui no chat, muito bom, Ana Luísa, sua busca de conhecimento para além do que se expressa da pele e do corpo. Ela botou ainda, de fato, os tratamentos dermatológicos muitas vezes são voltados apenas para os sintomas. Não só os dermatológicos, acho que na medicina de modo geral. Acho que de tudo.
A medicina, de modo geral, ela foca muito no sintoma, né? Muito no diagnóstico, no sintoma, diagnóstico e tratamento. Sintoma, diagnóstico e tratamento. Né? E a gente acaba negligenciando, de certa forma, a compreensão do todo, né? Que eu acho que é isso que a Ana Luísa está buscando, essa compreensão, e eu acho louvável essa sua busca, Ana Luísa. Eu acho que é pensar fora da caixinha, né? Porque, de fato, a medicina, de modo geral, faz isso, e a dermatologia é muito, muito pragmática, como você está dizendo, é muito objetiva, né? Enxerga muito sintoma, né? De fato, existe uma compreensão além disso, né? Uma compreensão que é muito mais ampla e que, de certa forma, se a gente consegue enxergar dessa forma, você consegue até ser mais exitoso na terapêutica, né? Eu acho que se você consegue ter esse olhar mais amplo, você vai ser bem mais exitoso, né? Independente de que lesão você está enxergando ali, né? Um dos professores da gente, Adriano, na época que a gente fazia você era de uma turma logo depois da minha, né? Eu não sei quem era que dizia, se era Dr. Celso Matias, eu acho que ele dizia assim, se você deixar o paciente falar, ele diz o diagnóstico dele. Alguém dizia isso, né? Na formação. Se a gente deixa o paciente falar, ele dá os diagnósticos, ele dá os fatores desencadeantes, ele diz, né? Na dermatologia, isso eu tiro por minha experiência, a gente não dá tempo, não dá tempo para o paciente falar. Como eu tenho uma vivência de ter começado como dermatologista no interior do Pará, e aí eu tive a oportunidade de ter uma vivência de pacientes particulares, eu dava mais tempo para as consultas, eu ficava às vezes meia hora, uma hora com o paciente, isso era minha atividade diária. A minha dificuldade depois foi entrar no ritmo de atender convênio, porque a gente acaba tendo que fazer uma produção maior, né? Mas eu acho que eu comecei aí a esperar o paciente dizer os seus diagnósticos, porque eu dava tempo, né? Hoje, quando eu vejo um paciente que traz nas entrelinhas uma demanda além da queixa, aí vamos lá, perder, entre aspas, mais tempo com esse paciente para ver se ele me entrega o diagnóstico. Eu preciso desse diagnóstico, é ele que tem que me trazer, né? Então, é muito interessante essa questão, assim, de deixar o paciente falar e buscar e puxar o que ele está dizendo, perceber a pessoa, né? Porque a gente não vai adivinhar, ele que vai dizer. É verdade, é verdade, com certeza. Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? A gente está quase chegando no finalzinho. Alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone, fazer alguma consideração. O pessoal deve estar todo com a boca cheia almoçando. É isso, então, né? Eu acho que mais alguma coisa, Luiz, você gostaria de colocar, que você acha que é importante? Eu basicamente queria agradecer a oportunidade e eu separei aqui uma frase de um livro que eu li, que é uma citação de um livro chamado Eu, Pele, que é de um psicanalista, fala muito sobre essa parte aí da interação da pele com o eu, né? E é Didier Anzier, que é o autor. A pele é mais do que um órgão, é um conjunto de órgãos diferentes. De todos os órgãos dos sentidos, é o mais vital. Pode-se viver cego, surdo, privado do paladar e de olfato, mas sem a integridade da maior parte da pele não se sobrevive. Então, essa frase aí eu achei tão bonita que eu quis compartilhar com vocês. Muito belo mesmo, muito belo. Então, eu que agradeço, Ana Luísa, foi muito preciosa a sua contribuição, assim, foi um prazer enorme. Obrigada. Eu acho que esse caminho que você está trilhando é um caminho muito, muito interessante, eu acho que inovador, inclusive, porque, apesar de tudo, né, apesar de toda a compreensão que a gente tem do quanto é complexo isso, né, eu acho que hoje em dia, muitas vezes, a gente fica muito preso
as objetividades, a gente fica muito preso à trivialidade da prática e a gente acaba, às vezes, esquecendo o quanto ampla é a nossa atuação e como a gente precisa se dedicar de outras formas, né? Então, eu realmente parabenizo você pelo caminho que você está trilhando. Acho muito, muito interessante. Acho muito importante para os pacientes, inclusive, né? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Você que está assistindo a gente aqui no futuro, você já deve saber o resultado do jogo, e a gente não sabe ainda. Vamos torcer, vamos torcer. Nós vamos saber também, tá certo? Mas você que está nos assistindo no futuro, espero que tenha gostado do nosso encontro. A gente está aqui toda semana, né? Vamos ter algumas modificações, a gente vai decidir. Semana que vem, a gente vai ter mais um encontro, a Karen vai trazer a discussão sobre psicossomática, a gente vai caminhar um pouco mais nessa discussão da psicossomática, ela vai trazer um olhar mais da psicologia, né? Porque Karen é psicóloga, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Queria agradecer a presença de todos, dizer que a gente está lá no grupo do WhatsApp, né? Quem tiver interesse de participar, que não tiver no grupo, é só mandar um direct para a gente, que eu mando o link do grupo, pode estar lá participando, a gente troca algumas ideias, a gente compartilha materiais, inclusive a gente está com um acervo enorme de livros, né, no Google Drive. Quem quiser também esse acesso, é só me pedir que eu mando o link. Tá bom, gente? Então, obrigado, um abraço a todos. E Obrigada. Até a próxima semana. Até mais. Bom, até. Tchau.